Enquanto corpos se acumulam depois da chacina no Rio, um documento do governo Cláudio Castro sobre o Comando Vermelho parou nas mãos de Donald Trump há alguns meses. Coincidência? O material pode ser usado para justificar uma intervenção americana no Brasil? Vamos falar sobre isso com a nossa Bruna Bufara no Plantão do Meteoro. Bora lá! Quem diria, né, que além de, né, ser uma ação violenta, né, uma chacina realizada pelo governo do Rio de Janeiro, isso também pode ter implicações na política externa, Bruna? Isso vem aí, Ana, daquela questão de uma certa direita brasileira que está tentando alavancar o Comando Vermelho e o PCC a grupos terroristas. A gente tem que lembrar, crime organizado não é terrorismo. E isso, gente, repercute internacionalmente. É por isso que essa discussão ela é importantíssima de ser discutida e debatida, não com uma chacina que foi feita de forma eleitoreira, com um timing incrivelmente específico, tá? E ela não foi feita de uma maneira assim, do nada. A chacina não foi feita sem nenhuma razão. Ela tem motivos, ela tem motivo político e ela tem também um motivo claro, que é também tentar elencar o Comando Vermelho como grupo terrorista. E a gente não pode cair nesse conto. Vamos começar lá com as notícias, galera. Dando uma resumida, basicamente, do que a gente vai falar, que é sobre isso. Olha lá. O governo do Rio de Janeiro entregou aos Estados Unidos relatório sobre a atuação do Comando Vermelho. O documento tenta classificar a facção como organização terrorista e busca sanções do Tesouro americano. O governo do estado do Rio enviou há cerca de 8 meses um relatório ao governo do presidente Donald Trump que aponta o Comando Vermelho como organização com atuação internacional e características de grupo terrorista. A informação foi revelada pela CNN Brasil, que ouviu fontes próximas do governador Cláudio Castro. O documento, produzido pela área de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, foi entregue ao Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Segundo o relato, o material detalha como facção criminosa teria expandido suas atividades para a América do Norte, além de descrever práticas violentas no Brasil. O objetivo do governo estadual é estreitar a cooperação com os americanos no combate ao tráfico e tentar ainda obter sanções da Casa Branca contra as lideranças do Comando Vermelho. O relatório ali tenta buscar acionar o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, responsável por aplicar sanções econômicas a organizações criminosas. Caso recomendações sejam aceitas, bancos e instituições financeiras poderiam ser punidos. Aí aqui a gente tem a divergência com o governo Lula, que é o caso de que o governo não quer, claro, né, se enquadrar como terroristas. Olha só. Para o Planalto, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC são organizações criminosas, mas não se enquadram na categoria de terrorismo, uma vez que seus crimes não possuem motivações religiosas ou de ódio político, gente. A organização criminosa é crime organizado. Ricardo Lewandowski comentou o tema recentemente. Segundo ele, normalmente a classificação de um grupo ou de uma pessoa como terrorista envolve certo grau de subjetividade. O ministro destaca que a legislação brasileira define o terrorismo como atos que causam grave perturbação social ou política e que tenham motivação ideológica, algo que não se aplica às facções criminosas tradicionais. Óbvio que enquanto isso acontece, pessoal, o advogado do Donald Trump aproveitou esse momento para atacar o governo Lula. Pois é, a gente não pode enfrentar as coisas que estão acontecendo de uma forma isolada. As coisas acontecem dentro de um contexto. As coisas estão acontecendo dentro de um contexto político, econômico, social. A gente estava tendo negociação sobre, a gente estava tendo sanções ao Brasil, sanções aos nossos ministros, a gente estava tendo uma discussão gigantesca sobre soberania nacional, a gente estava tendo uma alavancagem da imagem do Lula nessa questão toda, em que a popularidade do Lula estava subindo porque o Lula estava garantindo a soberania nacional. A gente tem ações do Trump, militares na América Latina, inclusive com o narcotráfico, e agora uma tentativa de alavancar de novo o nosso crime organizado como terrorismo. Olha só.
Martin de Luca criticou a postura do governo brasileiro após a operação no Rio, que deixou 64, entre enormes aspas, tá, pessoal, esse número é maior, e ecoou 64 mortos, e ecoou o discurso bolsonarista sobre segurança pública. Advogado Martin de Luca, ligado ao presidente dos Estados Unidos, Trump, utilizou redes sociais para atacar o governo Lula após a operação policial no Rio de Janeiro, a maior chacina da história recente do estado. Em publicação no Twitter, de Luca afirma que o governo culpou os policiais pela tragédia ao invés de manifestar solidariedade às vítimas, o que é uma fake news. Hoje, a operação das forças estaduais no Rio, envolvendo 2.500 agentes, teve como alvo o Comando Vermelho, uma das organizações criminosas mais violentas da América Latina. Os criminosos reagiram com armas de guerra, drones e explosivos, causando pânico em toda a cidade, escreveu o advogado, acrescentando que o governo Lula recusou oferecer apoio, que não é verdade. Olha lá. De Luca atua como assessor jurídico e político próximo a Trump. Acusou o governo brasileiro de atacar o governador do Rio e as forças estaduais, ao invés de apoiar a ação policial. Dentro de poucas horas, em vez de solidariedade com os agentes ou condolências às vítimas, o governo federal voltou suas críticas ao governador e à polícia estadual, exigindo explicações e insinuando investigações, como se o problema real fosse a aplicação da lei, e não um exército criminoso que domina territórios urbanos. Gente, isso nem aconteceu também. Cara, o governo federal... Gente, a Polícia Federal tinha que estar junto, tinha que estar atuando junto. A Polícia Federal não atuou porque também disse que não tinha interesse nessa ação. Tá? Então, assim, cara, só que... Olha só como que isso escala também, né? Porque daí também os Bolsonaros, o clã Bolsonaro ali, também estava usando a ação pra criticar o Lula e justificar o bombardeio da Guanabara pelo Trump. Esse bombardeio da Guanabara, pessoal, que acontece por quê? Por causa de narcotráfico. Olha lá, ó. Clã Bolsonaro usa 64 mortos pra guerra contra Lula e justifica bombardeio da Guanabara pelo Trump, gente. Ó o perigo. A matança desencadeada pelo governador Cláudio Castro deixou 64 mortos, entre eles 4 policiais. Tem como pano de fundo uma estratégia capitaneada pelos filhos de Jair Bolsonaro para justificar uma ação armada do governo Trump em solo brasileiro e, quiçá, livrar o ex-presidente da prisão. Flávio Bolsonaro é o principal lobista do governo Trump de emplacar no Brasil a tese de que facções criminosas, como o Comando Vermelho e o PCC, são organizações terroristas. Os Estados Unidos têm no terrorismo o álibi para invadir países com operações armadas sem ter aval de governo local, sob a justificativa de ação de autodefesa. Trump afirmou que os Estados Unidos pretendem fazer operações terrestres contra cartéis de drogas latino-americanos, muito em breve, mirando Venezuela e Colômbia. Gente, isso aqui é perigoso, perigosíssimo. Perigoso, perigosíssimo. A gente pode ir pro Twitter ali do Joaquim de Carvalho, gente, que é do repórter da TV 247. Ele postou no Twitter um questionamento que é muitíssimo interessante e real, que é assim, ó. Consciente ou não, Cláudio Castro passa a imagem de um Brasil ingovernável, submetido ao narcotráfico. Uma narrativa que se encaixa na pretensão do governo dos Estados Unidos de encontrar pretexto para violar a soberania dos países da América Latina. Aliás, Castro propôs meses atrás acordo com os Estados Unidos para combater o tráfico no Rio. O que está por trás dessa operação desastrosa? A única coisa que eu acho que o Joaquim de Carvalho erra aí é deixar entender que não teve consciência nisso, pessoal. Porque eu realmente acho que tem consciência. Olhem as manchetes, gente. Olha ali vamos ali no G1, as capas dos jornais do mundo todo. Gente, quando você fala para um gringo qual que é a capital do Brasil, o gringo fala Buenos Aires, que ele tá errado, São Paulo, que ele tá errado, e ele fala Rio de Janeiro. Então, assim, essas imagens que saíram em todos os jornais do mundo pintam uma imagem num Brasil perdido. Num Brasil... Gente, do Brasil ao Léo, do Brasil que abandonou sua própria população. As fotos são absurdas. Olha, a gente tem aqui o El País, o Clarim, o The Guardian, todos falando. Todo mundo morreu no Rio de Janeiro, gente. Violência com a polícia na favela. Mega operação, faz mortos. Em 2024, 700 pessoas morreram durante operações policiais no Rio de Janeiro, quase 2 pessoas por dia. Gente, a gente ressalta uma imagem do Brasil que a gente luta para tirar, que é do perigo. E essa imagem que está sendo exportada aqui hoje é culpa do próprio estado do Rio de Janeiro.
Estado do Rio de Janeiro que abandonou sua própria população. Estado do Rio de Janeiro que foi lá, lançou sua operação policial de uma forma completamente irresponsável. Gente, cerca de 2.500 policiais numa operação. Gente, pegasse 2.500 policiais e empenhasse esse trabalho em inteligência, empenhasse esse trabalho em asfixia econômica. Da onde esses 115 fuzis que eles pegaram vão voltar lá amanhã. Aham. Vão estar lá amanhã de novo. Do que adianta? É uma enorme operação para enxugar gelo. É por isso que é uma chacina eleitoreira. É uma chacina eleitoreira que ataca a própria soberania do nosso país. É uma chacina eleitoreira que, sem a ajuda da Polícia Federal, vira isso, gente. Vira o abandono da população carioca. Gente, isso é o completo abandono do Rio de Janeiro. E a gente nem chegou na pior parte ainda. Que a pior parte ainda é a incongruência dos números. Então, assim, a pior parte, gente, é Cláudio Castro falando que isso aí é um sucesso. Falando que de vítima foi só policial. O Brasil não tem pena de morte. Gente, o Brasil não tem pena de morte. Execução é crime. Nossa, Ana. Não tem. Não, tá certíssima em pistolar, Bruna. A gente já pistolou bastante hoje aqui, e nenhuma pistolagem é suficiente para o que aconteceu ali. Não tem justificativa para um resultado de operação desse. A não ser alimentar o desejo por sangue de gente que acha que isso é algum tipo de vingança contra o crime, que sequer é efetivo, é inócuo. O crime vai continuar e vai se fortalecer a partir disso. Então, além de tudo, não tem sequer o resultado esperado. É completamente irregular. Do ponto de vista legal é completamente errado, do ponto de vista moral é completamente errado, do ponto de vista político é completamente errado. Não tem nada que justifique, né, uma operação com essa execução e este resultado. Não tem nada. Aliás, agora há pouco eu falei no outro corte, né? Só tem uma forma de você considerar correta a afirmação do Cláudio Castro de que essa operação foi um sucesso. Se você considerar que o objetivo da operação é atacar o governo federal, dizer, né, que o governo federal que não nos ajudou, ou criar essa ideia de que o Brasil está sob o comando do tráfico e exportar isso para os Estados Unidos. E olha, o que me diz que talvez seja essa a intenção é a rapidez com que o entorno, né, da extrema-direita brasileira já correu dizer que não, a culpa é do governo federal. O governo do Rio de Janeiro faz essa operação desastrosa, para falar o mínimo, né, e criminosa, para ser mais direta, e eles correm culpar quem? O governo federal. Né, já é a primeira coisa. Segundo, já correm tentar fazer uma ligação disso com os Estados Unidos e o seu muito supostíssimo combate ao narcotráfico. Tentando botar, mais uma vez, de novo, a família Bolsonaro e seus apoiadores tentando botar o Brasil na mira dos Estados Unidos. Eles estão rifando, não apenas... já seria terrível se fosse só entre muitas aspas isso. Não estão apenas rifando a vida da população, das comunidades, mas também do Brasil inteiro em prol dos seus objetivos políticos, de uma dominação política, tá? Vidas, para essa galera que é contra o aborto porque a vida importa e tudo mais, as vidas das pessoas não significam absolutamente nada, os processos legais não significam absolutamente nada, a segurança das pessoas não significa absolutamente nada, porque a galera que tá aí comemorando no chat agora, dizendo, não, é isso aí, mataram bandidos que iam matar outras pessoas, você acha que a violência diminuiu a partir dessa operação? Você acha mesmo? Vocês realmente acreditam que a violência diminui a partir de uma operação dessa? Não resolve absolutamente nada. O crime vai continuar acontecendo, vai continuar dominando, a vida das pessoas vai continuar uma bosta.
só serve pra comprar voto de gente que quer ver violência. É só pra isso que serve. É isso, Bruna. Desculpa, não tem como não pistolar e não se perder nessa... Mas é exatamente isso, só serve pra comprar voto, só serve pra dizer que bandido bom é bandido morto. E assim, gente, tem todo um rito processual pra ser seguido. A gente não tem pena de morte no Brasil. A gente não tem pena... Exatamente. E mesmo se tivesse pena mas de morte, não seria decapitando uma pessoa. Exatamente. Seria ainda respeitando o rito processual, gente. Seria respeitando o julgamento, que nem isso essas pessoas tiveram o direito. Então, quando a Secretaria de Segurança vai lá e fala que bandidos foram mortos, gente, um cachorro foi baleado. Vocês têm noção? E é isso. Que em outubro, 7 cachorros foram vítimas de bala no Rio de Janeiro? Cara, sabe? Não tem justificativa, assim, dizer, não, mas tirou bandidos da rua. Cara, não é assim que você resolve a violência. Essa mega operação de sucesso, com 2.500 agentes, não prendeu o comando do Comando Vermelho. Não prendeu o DOCA. O DOCA está aí. Que sucesso foi esse? Solto. Que sucesso foi esse? Vai continuar tendo tráfico, vai continuar tendo violência, os chefes continuam lá, quem fornece as armas e as drogas continua livre, porque, aliás, nem está na favela. Tem que ser muito idiota para achar que teve algum efeito. A população vai continuar à mercê da violência. Pois é, ninguém está defendendo o bandido aqui. Pelo contrário, estou defendendo a população. Não é matando o bandido que você defende a população. Não, e ainda, Ana, quando a operação contra a lavagem de dinheiro foi feita pelo governo federal, aonde que essas pessoas foram parar? Onde que os agentes da Polícia Federal foram investigar? Na Faria Lima. Ninguém entrou em favela nenhuma. Sem disparar um tiro, né? Sem disparar um tiro. Ninguém morreu. Nenhum policial. E nenhum policial. Bandido. Exatamente. Bruna, ficamos por aqui que a gente tem mais pra pistolar daqui a pouco. Ficamos por aqui, tem mais. Vamos lá, chat, a gente volta em instantes pra pistolar mais um pouco, porque não acabou a raiva pelo que tá acontecendo aí não. Bora lá.